Olá, tudo bem com você? Estamos na série de estudo Ouvindo a Voz de Deus. E hoje vamos falar sobre sinais da volta de Jesus. E como costume nosso, nunca estudamos a Bíblia antes de pedir a orientação do Espírito Santo por meio da oração. Então convido você a fechar seus olhos onde você está e vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra está aberta em nossas mãos. E iremos estudar neste momento os sinais da volta de Jesus. E a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, irá falar aos nossos corações. Nessa série de estudo, ouvindo a voz de Deus, que o Senhor possa falar a cada um de nós. E que hoje, no 6º estudo dessa série, possamos, ó Deus, sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz e tomar nossa decisão de estar ao Teu lado. Perdoa nossos pecados, rogamos por todas estas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sinais da volta de Jesus é o tema que estamos aqui estudando por meio desse guia de estudo, ouvindo a voz de Deus. E aqui damos início. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Está em Mateus 24, verso 3. E o mestre então enumerou vários sinais, indicadores de seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviam como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Quais são eles? Primeira pergunta: que sinais haveria ou seria visto no mundo social antes da volta de Jesus? Vou repetir a pergunta. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Jesus? E está em Mateus, abra sua Bíblia em Mateus 24, versículos 6 e 7. Eu já estou com a minha Bíblia aqui em mãos e vamos examinar. Então, que sinal Deus iria haver de apresentar ao mundo social antes da volta de Cristo? Mateus 24, versos 6 e 7 diz: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aqui, na primeira pergunta, apresentando um mundo social. Aqui, nos textos que nós lemos, fala que ouvireis falar de quê? Guerras e rumores de guerra, nação contra nação, e haverá fome em vários lugares. Pergunto a você, isso aqui é mais novidade? Guerra, rumores de guerra, fome, terremotos, pestes, e agora recentemente, ou seja, de 2 anos para cá, a Covid-19, que abalou a estrutura do planeta Terra. Me fale só dentro do que lemos agora no texto bíblico. Então aqui, no fim dos tempos, a sociedade seria caracterizada por traição, ódio e muitos outros males, como é apresentado em Mateus 24, verso 10, e 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 a 4. Tratando-se dos episódios ou dos eventos dos últimos dias. Na segunda pergunta aqui, que grandes sinais no mundo natural? Primeira pergunta, a gente viu aqui as coisas acontecendo no mundo social. Agora vamos ver no mundo natural, que indicam a proximidade da volta de Jesus. Então, Mateus 24, versículo 29. Abra a sua Bíblia.
Então, 24, verso 29 diz: em seguida, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Olha. Então, que sinais haveria no mundo natural que indicam a proximidade da volta de Jesus? Então, esse episódio aqui, que o texto de Mateus 24, 29 fala sobre o escurecimento do sol e da lua, tiveram seus acontecimentos no ano de 1780, precisamente no dia 19 de maio de 1980. E a queda dos meteoros, que indicam a queda das estrelas, certo? Que aconteceu exatamente no dia 13 de novembro de 1833. Repetindo, no dia 13 de novembro de 1833, teve a queda dos meteoros em Lisboa, que apresentando haveria terremotos e outras catástrofes em Mateus 24, verso 7 e Lucas 21, versículo 25. Então, esses acontecimentos aqui já houve na história deste planeta. O escurecimento da lua, do sol e a queda das estrelas. Terceira pergunta: que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Agora, primeiro teve no mundo social, segundo agora no mundo natural, na natureza, e o terceiro agora no mundo religioso. Que sinais seria visto no mundo religioso antes da volta de Cristo? Mateus 24, verso 24. E esse texto diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, que sinal haverá no mundo religioso antes da volta de Cristo? Haverá falsos cristos e falsos profetas. O engano será baseado em quê? Em sinais e prodígios, ou curas e maravilhas. A iniquidade será multiplicada, como apresenta em Mateus 24, verso 11. E aqui, vejam bem, então, qual é a motivação do falso profeta ao pregar a Bíblia? A motivação do falso profeta a pregar a Bíblia, como apresenta em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3, é exatamente a avareza, fins lucrativos. Hoje muitos estão pregando a palavra de Deus em torno do dinheiro, não na tua salvação ou da salvação de outros. Eles estão vendo que é um meio mais fácil de se ganhar dinheiro, hoje pela fé das pessoas. Muitos creem em Deus e querem ser salvos e ver sua família salva. E tem muitos hoje catalogados como falsos profetas, pregando mentira e enganando a muitos. E o texto bíblico fala para enganar, se possível, os próprios eleitos. E hoje a motivação dele não é exatamente amor ao próximo, e muito menos amor a Deus. É exatamente a avareza, o fins lucrativo de ganhar dinheiro em cima da fé do próximo. Então, neste mesmo contexto aqui que vai haver no mundo religioso nos últimos dias, tem também aqui outra pergunta interessante. Então, o que atrai a pessoa a estes falsos líderes? O que é que atrai a pessoa a estes falsos líderes? Primeiro, a amizade. Eles conquistam a amizade das pessoas, certo? Para assim ter a sua confiança e poder enganar. Mas, Flávio, existe sim, porque o inimigo de nossas almas, ele está buscando, independente de quem é você ou o que você deixa de ser, ele quer levar o maior número de pessoas possível à perdição. Então, eles não só conquistam você por meio da amizade, mas também naquela facilidade que muitos querem, com doutrina sem base bíblica,
né? Muitos não querem obrigações com Deus. Muitos querem viver uma liberdade falsa, porque liberdade a Bíblia apresenta que é para aquele que obedece fielmente à lei de Deus, que entregou a vida a Jesus Cristo. Esse desfruta sim de liberdade ao lado de Jesus. Então, esses falsos líderes, esses falsos profetas, ele busca a tua amizade, também apresentando doutrinas sem base bíblica e também sinais e curas, que muitos estão aí querendo ver os milagres afluir rapidamente. Meus amados, entrega teu caminho ao Senhor, entrega tua vida a Cristo, pode ter certeza que ao orar a Ele, o que for da vontade dEle, Ele fará na tua vida. Mas muitos estão procurando aí essas curas, milagres, maravilhas, ele tendo uma vida de pecado fluente e quer ver as coisas acontecerem em sua vida. Amados, se acontece, não vem de Deus, porque Deus gosta de atuar na vida daqueles que é fiel à sua palavra, aos seus mandamentos. Amém? Então vamos para a pergunta seguinte. Quarta pergunta, então, qual é o sinal mais importante mencionado por Cristo? E está em Mateus 24:14, que diz: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24:14. Então, Apocalipse 14, verso 6, fala exatamente também da pregação do terceiro anjo. 14, verso 6 de Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, versículo 6, que diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Olha, então vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar a todos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Então, qual é o sinal mais importante mencionado por Cristo? A pregação do evangelho verdadeiro em todo o mundo. Flávio, e existe dois evangelhos? Existe sim. Se existe o verdadeiro, existe o falso. A mesma coisa, só existe o falso porque tem um verdadeiro. Como é que você pode provar que uma nota é falsa? Porque existe a nota verdadeira. Um dólar falso, você só pode dizer que um dólar é falso se tiver o dólar verdadeiro. Se não tiver o verdadeiro, como é que você vai dizer que não tem um falso? Então, existe o evangelho, o falso evangelho sendo pregado por aí, porque existe o verdadeiro. E Satanás está querendo tirar de cena o verdadeiro evangelho. E muitos irão cair em suas ciladas, sem estudar as Escrituras. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Esse mim é Jesus. Então, quinta pergunta: como diferenciar a pregação dos falsos profetas da mensagem do verdadeiro evangelho? Então, 1 João capítulo 4, verso 1, primeira carta de João, abra sua Bíblia em primeira carta de João. Abra sua Bíblia, aqui só vale se tiver na Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1, diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha, é o que João tem testificado nos seus tempos. Imagina hoje, quantas pessoas não têm sido enganadas, dizendo que o evangelho é verdadeiro, seguindo de qualquer forma, na desobediência às leis de Deus. Então, Gálatas capítulo 1, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, do verso 6 a 8. E aqui nós lemos: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou
na graça de Cristo para outro evangelho. Olha que o apóstolo Paulo aqui no seu tempo já estava falando dos falsos profetas que estavam pregando e tirando a verdade da mente, do coração das pessoas. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue, olha que a mensagem, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema ou maldição. Então, aquilo que tem sido pregado verdadeiramente na Bíblia, se ele dizendo aqui, falou no extremo mesmo, ele deve que venha outro homem, ou até mesmo um anjo de Deus, pregando outro evangelho que não seja este que foi vos ensinado, que seja anátema ou maldição. Então, o apóstolo Paulo já estava com esse problema em seus tempos de falsos profetas. E aqui ele fala, então, como diferenciar? Devemos o quê? Provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Então, se o que está sendo ensinado está de acordo com a Bíblia, este é o evangelho eterno. E principalmente que esteja guardando a lei de Deus, os 10 mandamentos. E vamos estudar aqui sobre os 10 mandamentos. Então, por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Mateus capítulo 7, verso 15. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 15. E aqui diz, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha, a Bíblia exatamente bate forte nessa tecla. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam como ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Está esperando só o momento para lhe dar o bote. Certo? Então, como diferenciar? Então, por que Deus manda provar os ensinos dos profetas? Porque o engano às vezes parece verdade. Segundo ponto, para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia, certo? E a Bíblia também apresenta que tudo que está na Bíblia, nem tudo é fácil de se entender. Tem umas partes mais complicadas, como profecia mesmo. Então tem que se estudar mais a fundo, certo? Na carta de 2 Pedro, capítulo 3, só para dar um reforço, capítulo 3, verso 16 de 2 Pedro, abra sua Bíblia e vamos estudar. A palavra de Deus, ela foi feita para nós estudarmos, para irmos a fundo, compreender, entender mais de perto o que assim diz o Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, aqui nós lemos. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. E é o que acontece hoje. Muitos têm distorcido o texto bíblico, levado muitos ao engano, para tentar ter os seus fins lucrativos, para saciar aquele desejo que ele almeja dentro do seu pecado. Mas eles estão fazendo isso para a sua própria destruição, como o texto bíblico assim mencionou, certo? Então, por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Porque o engano às vezes parece verdade. Segundo, para comprovar se o ensino está de acordo com a Bíblia. E o terceiro ponto, porque na Bíblia tudo é fácil de entender? Não. Tem muitas coisas difíceis. Profecias é uma delas. E tem que se estudar a Bíblia fielmente para entender profecia. Então, pergunta seguinte, sétima pergunta. Então, como saber se uma doutrina é verdadeira? No Evangelho de João 7,17, olha, abra a sua Bíblia.
como é que nós podemos entender se uma doutrina é verdadeira ou não? Evangelho de João, capítulo 7, versos 17. Estou abrindo a Bíblia, certo? E aqui nós lemos: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. É o que Jesus está falando aqui em sua palavra, certo? Então, Isaías 28:10 diz: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, João fala que devemos examinar, estudar as Escrituras para sabermos se realmente é daquela forma. E Lucas 24, verso 27, aqui nós lemos: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus aqui, quando se deparou com os discípulos de Emaús, ele ali começou desde Moisés até o seu tempo, discorrendo, conversando, falando, apresentando todas as Escrituras a eles. Então, como saber se uma doutrina é verdadeira? A doutrina deve estar de acordo com toda a palavra de Deus, com toda a Bíblia? Sim. Muitos têm criado doutrinas aí em cima de um texto bíblico e está querendo dizer que é doutrina bíblica. Não. No mínimo, pela teologia, uma doutrina, para ser verdadeira, ela tem que estar no mínimo em 5 livros da Bíblia. No mínimo 5 livros, no mínimo, certo? Mas eu ali criar uma doutrina em cima de um texto, de uma parábola, isso não é doutrina, isso é mera especulação, certo? Então, a doutrina, para ser bíblica, ela tem que estar em toda a Escritura. Então, ela deve ser baseada em um só livro da Bíblia ou no Novo Testamento? Não, isso é falso. A doutrina deve ser baseada em uma parábola ou poucos versos da Bíblia? Tem que estar baseada em todas as Escrituras. Amém? Então, 8ª pergunta. Então, se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? E 2 Pedro 3, versículo 9, aqui nós lemos: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao pleno arrependimento. Então, por que Jesus ainda não voltou? Se tudo já está se cumprindo, Jesus está sendo o que com você, meus amados irmãos? Jesus está sendo misericordioso, paciente. Se ele voltasse hoje, a pergunta que eu vos faço: você tem certeza da sua salvação? Você está salvo em Cristo Jesus? Você está seguindo toda a palavra de Deus, inclusive os seus mandamentos, os 10 mandamentos que está em Êxodo capítulo 20? Você já tem tomado a decisão de estar ao lado de Jesus Cristo e está seguindo fielmente as Escrituras Sagradas? Olha bem o motivo de Jesus ainda não ter voltado. Ele está sendo paciente com você. Ele está sendo paciente comigo. Ele está nos dando a oportunidade de poder rever nossos conceitos e poder entregar a vida a Ele completamente. Amém? 9ª pergunta. Então, qual deve ser nossa atitude no tempo do fim? Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Versículo 28. E aqui nós lemos: ora, ao começarem estas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Verso 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Amém? Então, o que é que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude no tempo do fim?
Em Mateus 6,33 diz: buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos será acrescentada. Então, duas perguntas aqui. Temos que primeiro exultar e erguer a nossa cabeça, levantar, olhar para o céu, porque Jesus está voltando, ele está se aproximando. Então, nossos olhares têm que estar sendo fitos para cima e não para as coisas dessa vida. Temos que olhar para aquilo que nós não conseguimos ver, mas o que nós vemos, ele vai perecer. Então, nossa cabeça tem que estar erguida, olhando para o céu, firme, com os olhos nos céus, mas os pés na terra. Não com os olhos na terra e os pés na terra. Temos que estar com os pés na terra, mas os olhos no céu. Amém? Então, e temos que buscar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Deus seja louvado. Meus queridos irmãos, que estudo fabuloso. Os sinais da volta de Jesus. Então, nesse estudo que fizemos, vamos fazer uma recapitulação. Os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho. Todas as outras coisas já aconteceram, mas ainda existe a pregação do Evangelho, que tem que alcançar a todo mundo, para ninguém ficar sem desculpa em dizer: Senhor, eu não ouvi. Jesus quer alcançar a todos, e principalmente você nesse dia. Amém? Então, a proximidade da volta de Cristo e a pregação do Evangelho em todo o mundo. Dois evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Dentro de tudo isso que você ouviu hoje, meus amados, você crê que está vivendo no tempo do fim? Você crê? Se crê, amém. Deus seja louvado. Você deseja também conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia? Amém. Eu espero que a tua resposta seja sim, que você deseje conhecer mais a fundo a doutrina verdadeira de Deus e seguir a mesma. Então, é o teu desejo se preparar para a volta de Jesus? Amém. Se prepare, Jesus está voltando. E Ele conta também com você, com a sua presença, com a tua família, com todos aqueles que você puder alcançar para viver logo, logo em um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Que Deus te abençoe e que tenhamos exatamente uma vida, mas uma vida deleitosa nos caminhos do Senhor Jesus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, hoje estudamos sobre os sinais da volta de Jesus. E eu te peço, Senhor, que prepare os corações de todos aqueles que estão estudando a tua palavra. Eu quero entregá-los a cada um em tuas mãos e que o Senhor assim o faça, Deus, o protegendo e o guardando de todo mal e de todo perigo e preparando não só ele, mas todos os seus familiares para logo, logo nos encontrarmos. Que o Senhor possa trazer bênçãos sem medida sobre sua família, sobre o seu lar, e os entregue em tuas mãos e que possamos nos firmar em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém.